pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Doc, o doutor das crianças, e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui, a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Sabe aquele aparelho que aperta o braço da gente e faz um barulhinho de ar? Ele mede a nossa pressão. Hoje, vamos conversar sobre pressão alta em crianças. O que é pressão alta, também chamada de hipertensão? É quando o sangue empurra as paredes das nossas veias e artérias com mais força do que deveria. Nos adultos existe um número fixo. Na infância não. A gente usa tabelas que olham idade, se é menino ou menina, e também altura. Imagina uma régua de cores: verde, amarelo e vermelho. Se a pressão da criança fica no verde, que é abaixo do percentil 90, está tudo bem. No amarelo, entre 90 e 95 é a tensão. No vermelho, que é acima de 95, acende o alerta. Mas, Doc, quanta criança tem esse problema? Hoje, no mundo todo, de cada 100 crianças, pelo menos 4 a 5 têm pressão alta. Em quem está com o peso acima do saudável, esse número pode chegar perto de 24 entre 100. No Brasil, um grande estudo chamado ERICA mostrou que quase 10 em cada 100 adolescentes estavam com pressão acima do normal. A pressão vai subindo conforme a gente cresce. E por aqui, é um pouquinho mais comum em meninos do que em meninas. Crianças negras ou pardas também têm risco maior. E olha que triste, em muitos consultórios, 3 de cada 4 casos passam sem ser percebidos, porque às vezes nem medem a pressão das crianças. E por que é tão importante medir direitinho? Porque o aparelho certo, o manguito certo e até ficar quietinho 5 minutinhos antes fazem diferença. Se o braço é fininho e o manguito é de adulto, o número aparece maior do que realmente é. Então, 80 a 100% do braço coberto, 40% de largura e sempre 3 medições em momentos diferentes. Agora, tipos de pressão alta. Existe a secundária, que é quando algo no corpo causa a pressão subir, como problema nos rins. Isso acontece mais nos pequenos, abaixo de 6 anos. Depois vem a primária, que não tem uma doença por trás e está ligada muitas vezes ao peso alto, muita comida salgada e pouco movimento. Hoje, metade dos casos em crianças maiores já é primária. Vamos falar dos grandes vilões? Primeiro, o sal escondido nos ultraprocessados, aqueles alimentos de fábrica com nomes difíceis nos rótulos. As crianças estão comendo, em média, o dobro de sal que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Depois, a telinha. Quem fica mais de 4 horas sentado vendo TV ou celular tem risco maior, mesmo sem estar acima do peso. E claro, o peso acima do saudável, ele multiplica por 5 o risco de pressão alta. E o que pode acontecer se a pressão ficar alta e ninguém cuidar? O coração pode ficar mais grosso e cansado. Isso se chama hipertrofia do ventrículo esquerdo. Os vasos ficam mais duros, o rim pode começar a vazar proteína, a visão pode ficar embaçada e até a memória piorar. Assustador, né? Mas a boa notícia é que se a gente descobre cedo, dá para mudar esse caminho. Então, como a gente descobre cedo? Além das medições, o médico pode pedir exames de sangue e urina, um ultrassom do coração e até colocar um aparelhinho que mede a pressão por 24 horas. A famosa MAPA. Isso ajuda a saber se o problema é só no consultório ou se a criança fica com pressão alta o dia todo. Chegou a hora das soluções sem remédio, que são as nossas primeiras heroínas. Vamos lá. Comida de verdade. Frutas, verduras, feijão, arroz e menos pacotinho. O plano chamado DASH, adaptado para crianças brasileiras, baixa a pressão em poucas semanas. Se o sal cair para uma colherzinha de chá rasa por dia, a pressão já agradece. Mexer o corpo. Pelo menos 60 minutos por dia de brincadeiras que fazem suar. Pode começar com 20 minutos e ir aumentando. Quando a família participa, a chance de dar certo é muito maior. Dormir bem. Criança de 6 a 12 anos precisa de 9 a 12 horas de sono. Cada hora perdida pode subir a pressão um pouquinho. Ficar calmo. Técnicas de respiração e brincar ao ar livre ajudam o coração a bater mais tranquilo. Mas, Doc, e se mesmo assim a pressão continuar alta? Aí o médico pode receitar remédio. Só depois de 3 a 6 meses tentando essas mudanças, ou se a pressão estiver muito alta logo de cara, ou se já houver problema no coração, rim ou olhos. Os remédios mais usados são de 5 grupos: IECA, BRA, bloqueador de cálcio, beta-bloqueador e diurético. Cada um tem dose certa para o peso da criança e o médico ajusta com cuidado. Lembrando, remédio não atrapalha o crescimento. E se a criança emagrecer bem e ficar com pressão no verdinho, às vezes dá até para tirar a medicação, devagarinho, com acompanhamento. Família é peça-chave. Quando todo mundo troca o sal por ervas, caminha junto e guarda o celular mais cedo, o sucesso quase triplica. Léo me contou que a avó dele ficou surpresa. Trocou o refrigerante por água saborizada com laranja e todo mundo gostou. Até a irmã Nina.
Viu como um exemplo simples pode mudar a rotina? E a escola? Mais da metade do dia das crianças é lá. Se professores, merendeiras e enfermeiros medem a pressão, oferecem lanches com menos sal e promovem brincadeiras ativas, dá para reduzir em 4 pontinhos a pressão em poucos meses. Um sino de escola tocando pode marcar não só o recreio, mas também a hora de mexer o corpo. E o futuro? Pesquisadores mostram que, se nada mudar, de cada 100 crianças, 7 poderão ter pressão alta até 2040. Mas com políticas de comida saudável na escola e ruas seguras para ir a pé, a história muda. Novos aparelhos de pulso já conseguem medir a pressão direitinho, sem apertar o braço. E aplicativos ajudam a família a acompanhar de casa, sempre com segurança de dados. Ufa! Hoje a gente viu o que é pressão alta nas crianças. Como medir? Por que acontece? Os perigos, os exames e as armas que temos. Comida de verdade, mexer o corpo, dormir bem, ficar calmo quando usar remédio, a força da família, da escola e as novidades que vêm aí. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil. E tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.